Nora expulsa a sogra idosa. Mas ao olhar a câmera ela descobre que não houve alarme, mas o coração de Andrea estava em alerta. Ela tinha organizado cada detalhe de sua vida, andando pelos cômodos como se tentasse domar algo que não era dela. Era irônico, porque não existia problema que ela não resolvesse com agenda ou organização. Há 3 dias, ela montava uma armadilha para sua sogra, Dona Aurora, de 70 anos. Tudo começou com Dona Zilda, a vizinha de 68, que sussurrou com falsa preocupação, aquela sua sogra, Dona Aurora. Ela anda fazendo umas coisas estranhas com seu Lucas. Ele não se concentra, isso não é normal. Criança precisa de rotina. Ela está mimando demais ou deixando ele fazer o que quer para ficar sossegada. Andrea, que via Lucas de 7 anos em horários milimetricamente marcados, não enxergou o óbvio. A inquietação do filho era reflexo de sua própria pressa. Mas as palavras de Dona Zilda, como palha seca, pegaram fogo por dentro. O medo de uma mãe moderna e superprotetora vira sentença. Não cuidado. E uma mulher acostumada a mandar não busca provas, apenas executa. Naquela manhã, Andrea beijou Lucas, fez o teatro de sempre. Disse que ia para uma reunião e saiu. Mas não foi. Estacionou a 3 quarteirões e voltou a pé para a casinha da sogra. O peso da decisão era grande. Antes tinha dito a Dona Zilda, sem aceitar perguntas: se ela atrapalhar o desenvolvimento do meu filho, ela para antes do fim do dia. Agora, de frente para a porta, ela girou a maçaneta devagar. A casinha estava mergulhada num silêncio enganoso, que ela conhecia bem, um silêncio que não era paz, era sufoco. Desde que seu filho parecia cada dia mais distante, ela não sabia segurar nada sem sentir que os dedos eram feitos de vidro. Ela já havia trocado a escola de Lucas 3 vezes, uma por atraso do professor, outra por alergia à merenda, outra por uma atividade não autorizada. No mundo de Andrea, a família não era para ser invadida. Mas Dona Aurora era diferente. Um enigma, 70 anos, de raízes simples, sem grandes nomes. E segundo Dona Zilda, simples demais para a educação moderna. Andrea sabia que naqueles círculos, isso vinha com julgamentos silenciosos. Andrea entrou. Esperava choro, TV alta, sogra no sofá. Mas o som vindo da sala não era nada disso. Era gargalhada, forte, de verdade, daquelas que doem na barriga. Era Lucas, rindo como se o mundo lá fora não existisse. Andrea ficou congelada, os nós dos dedos brancos na alça da sacola, e aquela risada a atravessou como uma lâmina, porque ela, a mãe, nunca conseguira fazer o filho rir daquele jeito. Se essa história já te tocou o coração, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa de um abraço e se inscreve para acompanhar mais momentos assim. Porque o que Andrea viu na porta da sala era tão absurdo, tão chocante e tão perigosamente bonito, que mudaria tudo o que ela acreditava sobre amor, controle e sobre a mulher que ela já tinha decidido afastar. Ela deu mais 3 passos lentos, quase sem barulho. Na entrada da sala, precisou de segundos para entender. A sala de Dona Aurora, com seu tapete de crochê, parecia o palco de uma cena que ela não fora convidada a ver. No centro do tapete, deitada de costas, estava Dona Aurora. Não sentada lendo, não de pé. Deitada no chão, braços erguidos, corpo esticado, como se fosse o normal. Nas mãos dela, luvas de jardinagem verdes, brilhantes, baratas, de limpar terra. Um objeto que, na cabeça de Andrea, não devia nem entrar ali. Mas o choque não eram as luvas, era o que acontecia em cima dela. Lucas, o neto que ela considerava frágil, estava em pé no peito de Dona Aurora, o sapatinho amassando o avental de chita. Bracinhos erguidos como um mini explorador no topo do mundo, rosto jogado para trás, dentinhos num sorriso enorme. Andrea sentiu o coração falhar. Lucas era o agitado, o menino que a psicóloga dissera ter atraso de concentração, com caminho longo. Agora ele estava em pé na barriga de Dona Aurora, pernas tremendo de tanto rir, joelhos quase cedendo,
mas não cedendo. Mãozinhas agarradas nos ombros dela, como a barra de equilíbrio do mundo, a boca aberta numa risada que vinha de dentro. Alerta de furacão, Dona Aurora gritou, brincando. Ela balançou o corpo de leve. Lucas ria mais ainda, se inclinando, braços erguidos, porque a brincadeira era não segurar. Ele apertou o ombro dela, mordeu o lábio, tentando equilíbrio. Quando percebeu que ainda estava de pé, soltou uma gargalhada aguda, vitoriosa. A risada de quem faz algo que todos diziam ser impossível. Dona Aurora segurava os tornozelos dele com as luvas. A borracha dava atrito. O corpo dela virava base firme. A luz da manhã entrava, a poeira brilhava no ar. Um estranho veria caos bonito. Mas Andréa não era estranha. Ela não viu amor. Viu erro. As luvas, ela pensou em sujeira, bactéria. À altura, menos de meio metro, ela viu um abismo, imaginando Lucas caindo, hospital, médico perguntando por que ela deixou. Viu o tapete, e o sapato por cima. Viu Dona Aurora rolando como colchonete. Viu a casa virando parque. Por baixo de tudo, a perda de controle. Controle era oxigênio. Ela controlava tudo. Trabalho, casa, filho, dor. E agora, uma mulher de 70 anos, simples, sem nome, comandava a alegria do filho de um jeito que ela nunca conseguiu. No mundo de Andréa, deixar alguém mandar era fraqueza. E fraqueza matava. O sangue subiu, a profissional sumiu, a mulher calculista sumiu. Sobrou a mãe em pânico, a nora ofendida. O nome saiu antes do pensamento. Sogra, não um chamado, um rosnado, baixo pesado, usado para condenar. A palavra caiu como martelo, a risada morreu. Dona Aurora travou. O corpo enrijeceu num reflexo antigo de sobrevivência, de quem aprendeu que o próximo passo é dor. Lucas sentiu a mudança. Parou de rir, arregalou os olhos, o equilíbrio desabou. Caiu. Andréa viu o filho caindo, lançou-se. A sacola escorregou, mas ela estava longe, 4 passos, não chegaria. Só que Dona Aurora já estava lá. Ela era o chão. Num intervalo invisível, ela soltou o tornozelo. A mão direita pegou Lucas no ar, firmando a nuca, puxando o corpo para o peito antes de descer 1 centímetro. Em um só movimento, Dona Aurora rolou e sentou no chão com o neto apertado contra o peito, seguro. Andréa ficou com os braços estendidos no vazio. A raiva a cegava. Quase caiu, e precisava culpar. Lucas começou a chorar. Um grito rasgado de susto, como um mundo quebrado. Um som que doía. E o pior, um choro causado por ela. Mas ela não enxergou. Andréa atravessou a sala. Abaixou-se e puxou Lucas do colo de Dona Aurora com força demais, rápido demais. Lucas engasgou, depois gritou mais alto. Andréa prendeu o menino contra o peito, sem perceber lágrimas e ranho sujando a blusa cara. O olhar dela foi para Dona Aurora, mão vazia, palma para cima. Não pedido, ordem, solte meu filho. Dona Aurora levantou o rosto devagar, Lucas agarrado ao avental dela como a um salva-vidas. Aconteceu algo que ninguém fazia diante de Andréa. Ela não soltou na mesma hora, não para desafiar, mas porque Lucas estava agarrado. E seu instinto dizia para não arrancar uma criança assustada de um colo. Ela encarou Andréa, reta, mesmo sentada. 2 batimentos. Então, Dona Aurora sussurrou algo para Lucas, soltando os dedos dele um por um, com cuidado. Colocou Lucas no chão. O menino se agarrou na perna dela e chorou. Dona Aurora se levantou devagar. Andréa notou, talvez não fosse tão pequena. Talvez fosse a postura de quem não se curva fácil. A senhora tem 10 minutos para arrumar as coisas dele e entregá-lo. Não venha mais aqui. No minuto 11, não será bom. Andréa falou com a frieza de quem decide destinos. Dona Aurora entendeu, conhecia ameaças reais. Mas não chorou, não implorou, não explicou o manjericão nem as histórias. Só olhou para Andréa e disse, a voz tremendo de algo maior que medo. Você vai se arrepender. Saiu,
Pegou a mochila de Lucas e a entregou, sem olhar o neto. Se olhasse, não conseguiria ir embora. No tapete de crochê, as luvas verdes, manchas brilhantes numa sala sem alegria. Na porta, Dona Zilda sorria. Ela ouvia tudo, pois era paga para ouvir. Viu Dona Aurora sair, olhos vermelhos, corpo tremendo. É a vida, Dona Aurora. Veneno velado. Minutos depois, a porta fechou. Lucas chorava como se o mundo sumisse. Andréa tentou fazê-lo parar. Andou pela sala, berço, música, mamadeira. Percebeu, com humilhação, que nem sabia a canção de ninar preferida dele. Nada funcionou. A mulher que resolvia tudo com ordem ou dinheiro estava perdida, com um bebê gritando, e um silêncio atrás do choro que parecia uma casa vazia. Dona Zilda apareceu, perfeita em sua máscara de preocupação. Pobrezinho. Eu avisei, aquela velha deixou ele nervoso. Gente de lugar difícil não sabe cuidar. Andréa estava exausta, mas algo arranhou. Uma dúvida. Por que Dona Zilda apareceu agora? Por que parecia satisfeita? 15 minutos depois, o choro virara lamento cansado. Andréa sentou, cobriu o rosto. Nesses 3 segundos, ouviu um rangido leve. Abriu os olhos e congelou. Lucas não estava no chão. Tinha se arrastado até a beirada do sofá, agarrava o couro, puxando o corpo. Pernas que a psicóloga disse serem fracas demais tremiam. Lucas se levantou sozinho. Andréa levou a mão à boca, com medo de estragar. Lucas soltou uma mão, depois a outra. Ficou de pé por 1 segundo, 2, e deu um passo. Pequeno, real. Depois outro e um terceiro. Andréa sentiu algo estourar no peito. Uma represa cedendo. E percebeu para onde ele ia. Não para ela, mas para a porta. A porta por onde Dona Aurora tinha saído. A boca de Lucas mexeu. O som torto, pequeno, claro. Vovó, vovó. Cada passo era um chamado. Andréa caiu de joelhos. Não escolheu, as pernas cederam. Naquele instante, entendeu. Não era bagunça, nem desrespeito. Era terapia com paciência, amor, insistência. Ela tinha expulsado um milagre. Foi direto para a sala de segurança do condomínio. O zelador já estava lá. Volta 3 semanas. Andréa pediu, a voz gasta. Sala, tudo. Nos 45 minutos seguintes, Andréa viu o que destruiu cada certeza. Dona Aurora no chão, Lucas chorando. Ela dobrando as perninhas dele, falando baixo. Você é forte. Só não descobriu ainda. Ela deitando. Lucas em pé na barriga. Segurando tornozelos com luvas verdes. Ele caía. Ela pegava. Colocava de novo. Caiu 17 vezes em 10 minutos. E ela não suspirou. Não se irritou. Não desistiu. Tá tudo bem, a gente tenta de novo. 8 dias depois, Lucas ficava em pé 3 segundos, 3 semanas, meio passo. No dia em que ele levantou o pé pela primeira vez, Dona Aurora chorou em silêncio, para não atrapalhar. Andréa viu e os olhos queimaram. O zelador mudou a câmera. Cozinha, 2:17 da manhã. Dona Aurora sentada. Telefone no ouvido, chorando de verdade. Filho, aguenta. Eu tô tentando. Eu prometo. Andréa a viu desligar, enxugar as lágrimas, ouvir o bebê chorando no monitor, e subir para alimentar Lucas com chá de camomila, enquanto ela, a mãe, dormia. Andréa desligou as telas. A sala de segurança ficou escura. Ela sussurrou. O que eu fiz? O zelador falou. Doutora, tem mais uma coisa. Não é sobre a Dona Aurora, é sobre a Dona Zilda. A dúvida virou peso. O zelador puxou a câmera do 2º andar. Dona Zilda saindo de sua casa, parando na porta de Dona Aurora. Tirou uma chave, abriu a caixa de ferramentas da sogra, onde guardava sementes e receitas. Pegou anotações, sementes valiosas, enfiando no bolso. Câmera do portão de serviço. Dona Zilda entregando sacola a um homem de boné. Recebendo envelope. Placa rastreada.
Empresa de fachada, Elias, o concorrente de Andréa. Dona Zilda vendia informações da família dela. Andréa chamou Dona Zilda ao escritório. Com doçura falsa, ela entrou. Andréa espalhou fotos na mesa até o rosto dela desabar. Chorou. Justificou-se. Dinheiro, solidão, inveja. Andréa não cedeu. Você disse que era minha amiga e vendeu minha casa para o homem, que tentou destruir meu trabalho. Sentença fria. 5 minutos. Você sai com a roupa do corpo. Não fala meu nome, nem o dele, nem o da minha sogra. Se falar, meus advogados vão te visitar. E essa visita não é conversa. Dona Zilda, puxada pelos seguranças, gritou cheia de ódio. Era aquela velha que você tinha que tirar daqui. Ela vai destruir sua família, você vai ver. A porta fechou. Andréa olhou o canteiro de flores que Dona Aurora plantara. O pensamento veio. Dona Aurora estava lá fora sozinha. Elias rondava. Acreditariam que ela sabia algo. Andréa ligou para o zelador. Prepara o carro. Eu vou buscar ela. O zelador tentou. Doutora, com mais 2 homens? Não. Eu expulsei ela sozinha. Eu vou buscar ela sozinha. Eu vou buscar ela sozinha. Andréa saiu. Olhou o filho dormindo e prometeu. Vou trazê-la de volta. Dirigiu até o endereço da sogra, numa rua estreita, onde o asfalto já tinha desistido. Quanto mais entrava no bairro antigo, mais o mundo mudava. A casinha, um sobrado pequeno, escada gasta, corrimão frouxo, cheiro de umidade. Andréa subiu, sentindo cada degrau como vergonha. Bateu, silêncio. Bateu de novo, mais fraco. Ouviu passos, um arrasto. Talvez reforçando a porta. Dona Aurora, sou eu, Andréa. Tô sozinha. Não vim fazer mal. Um clique. A porta abriu uma fresta. Ela estava ali. Cabelo molhado de goteira. Teto manchado. Balde barato. Olhos inchados de chorar. Um vestido de chita grande demais, mãos apertando o tecido. Não parecia com medo, mas cansada demais para ter medo. Andréa olhou para dentro e viu uma vida inteira num cômodo. Cama simples, chão frio, mesa com remédios, mural de exames, contas um total à mão. 73.400 reais. 2 fotos. O marido jovem no hospital. 2 meninas pequenas abraçadas na porta de um abrigo. Andréa sentiu a garganta fechar. Chamou aquela mulher de ultrapassada. Dona Aurora falou seca. Ela não precisava ir lá ameaçar. Não sabia nada da vida dela. Era só uma avó. Dava comida, banho, punha para dormir, fazia exercícios com Lucas. Era só isso. Andréa disse que não ameaçava, e fez algo mais difícil. Disse que estava errada. Viu as câmeras, as quedas, as luvas, o amor. Disse que depois que ela saiu, Lucas andou 3 passos e chamou por ela. Os ombros de Dona Aurora mexeram. Lágrimas vieram, não de alegria, mas de dor. O momento que ela construiu aconteceu sem ela. Não perdoou Andréa na hora. Falou do jeito que puxou Lucas. Do jeito que trouxe lembranças de um passado. Mostrou cicatriz na clavícula. Osso quebrado. Mal curado por falta de dinheiro. Falou das 7 casas onde viveu. 7 despedidas. 7 sacos de lixo como mala. Disse que não precisava de mais uma mulher poderosa tratando-a como nada. Andréa olhou o pé dela no chão gelado, e o sapato caro dela, à distância parecia um oceano. Abaixou um joelho. Ajoelhou no chão, sem orgulho. A senhora está certa, disse. Eu fui injusta. A tratei como se não fosse gente e a senhora foi a única que amou meu filho de verdade. Dona Aurora ficou parada. O celular de Andréa vibrou. Zelador, voz urgente. Elias está perguntando pela Dona Aurora. Tentando achar endereço. Acham que ela sabe algo. Andréa se levantou. Não era raiva, era perigo. Disse que a sogra precisava ir com ela agora. Dona Aurora quase disse não. Reflexo. Ela falou o mínimo.
Inimigos, informação vazada. Dona Zilda vendendo a casa. Poderiam usar alguém que ela amava. Em que hospital? O rosto dela ficou pálido. Entendeu. Disse o nome do hospital e o quarto do filho. Andréa ligou para o zelador. Mandou proteger a porta. Aí Dona Aurora decidiu. Não por ela, pelo filho. Pegou celular, carteira, foto antiga das meninas. Fechou a porta sem olhar. Desceu as escadas, entrou no carro com a mulher, que destruíra seu dia. Voltaram para o condomínio perto das 11. A casa recebeu Dona Aurora com choro. Lucas chorava há 12 horas, um choro cansado. Dona Aurora subiu. Abriu a porta do quarto. Lucas levantou a cabeça, parou de chorar. Tentou escalar o berço. Dona Aurora pegou ele no colo. Lucas repetiu baixinho. Vovó, vovó. Ele estendeu os braços. Dona Aurora o pegou. Ajoelhou no tapete do quarto e chorou em silêncio com ele agarrado nela. Andréa ficou na porta sem entrar, aquela cena não era dela. Depois na cozinha perto das 3 da manhã, Dona Aurora explicou a técnica. Centro de apoio para crianças com atraso motor, borracha para atrito. Preço das luvas, R$ 1,99. Andréa fechou os olhos. Gastava com segurança e médico, o milagre custou R$ 1,99 e uma pessoa que não desistiu. Ela contou sobre a pressa, a distância do marido. Dona Aurora impôs 3 condições. Sem uniforme, sem interrupção nos exercícios, previsibilidade do pai. Andréa aceitou. Dias depois, Dona Zilda tentou atacar. Polícia. Denúncia de agressão e roubo. Andréa não ameaçou. Foi cirúrgica. Entregou um pendrive com imagens de Dona Zilda roubando sementes e receitas. Falou de ligação com organização criminosa. O policial fechou o caderno, saiu. Dona Aurora viu Andréa encostada na porta, exausta. O olhar dela mudou. Não gratidão, nem medo. Via uma mulher, não um título. Elias tentou cercar. Carro preto, fotos, perguntas. Andréa escolheu outra resposta. Chamou aliados, fechou rotas, secou dinheiro, travou entrega. Sem tiro, só corte. Elias recuou. Na noite em que Andréa soube, entrou no quarto. Viu Dona Aurora dormindo na poltrona com Lucas no peito. Cobriu os ombros dela com o casaco. Sentou no chão do quarto. Dormiu ali pela primeira vez em meses. Sem pesadelo. Meses depois, a casa era outra. Sofá caro com manta colorida. Tapete virou palco. Enfeite caro no depósito. Sala virou vida. Numa tarde fria, Andréa deitada no tapete, meia virando fantoche. Atenção cidadãos da Tapetolândia, o monstro das cócegas chegou. Lucas veio como flecha. O menino que talvez não ficasse de pé. Corria rápido, pulava em Andréa, rindo. Andréa ria alto, sem vergonha. Dona Aurora assistia da cozinha, sorrindo. Andréa gritou. Dona Aurora, ordem direta, me salva. Ela respondeu. Calma. Desculpa, Andréa. Aqui só os fortes sobrevivem. Entrou no caos rindo, segurando as pernas de Andréa enquanto Lucas subia nas costas dela. 2 mulheres e uma criança rolando no tapete, não desrespeito, mas cura. A câmera de segurança, antes gravando silêncio, agora gravava gargalhada. A riqueza de Andréa não era cofre, nem poder, era a imagem do filho correndo até ela. Porque a verdadeira fortuna não é quantas pessoas se curvam, mas quantas correm com braços abertos. E às vezes o amor mais real vem do lugar mais improvável. De luvas verdes baratas, de uma avó simples que o mundo tratou como nada. E de uma mulher poderosa que finalmente aprendeu a ajoelhar, não por fraqueza, mas por coragem. Se essa história já te tocou o coração, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa de um abraço, e se inscreve para acompanhar mais momentos assim. E me diz nos comentários, você já julgou alguém cedo demais e depois se deu conta do seu erro. Que tenhamos dias cheios de carinho e gente de verdade ao nosso lado.